Caçadores de Destinos. Patrocínio. Hotel Fazenda China Park. Lugar de gente feliz. Sebrae. Se tem transformação, tem Sebrae. Se tem Sebrae, tem propósito. E Bandes. Liderando a transformação sustentável do Espírito Santo. Olá, o Caçadores de Destinos de hoje é na região sul do Espírito Santo. Estamos de volta ao sul dos vales e café para mostrar a capital secreta do mundo. Sejam bem-vindos a Cachoeiro de Itapemirim. Cachoeiro, cachoeiro, vim ao Rio de Janeiro pra voltar e não voltei, mas te confesso na saudade. Localizado a aproximadamente 140 quilômetros de Vitória, capital do Espírito Santo, o município é famoso por ser a terra natal de expoentes da música, como Roberto Carlos e Raul Sampaio, e da literatura, como os irmãos Newton e Rubem Braga. Meu pequeno cachoeiro, vivo só pensando em ti. A música Meu Pequeno Cachoeiro, composta por Raul Sampaio e que ficou famosa na voz de Roberto Carlos, foi considerada em 1966, por meio de lei municipal, o hino da cidade. Ai, que saudade dessas terras entre as serras, doce terra onde eu nasci. A doce terra entre as serras já não é mais exatamente igual àquela citada com saudosismo nas crônicas de Rubem Braga. Hoje, ela reúne todas as memórias, atrativos naturais e tudo que o desenvolvimento trouxe para tornar o município um lugar que vale a pena visitar. Bora turistar em Cachoeiro de Itapemirim? E o nosso passeio começa em uma rota turística recém-criada por aqui, a Rota do Itabira, a 7 quilômetros do centro da cidade. São 7 quilômetros de extensão, com atrativos no entorno do Pico do Itabira, considerado uma das 7 maravilhas de Cachoeiro de Itapemirim, com mais de 700 metros de altura. Por aqui tem lazer, ecoturismo, belas paisagens e comida boa. O que hoje chamamos de Monumento Natural do Itabira, o Monai, era a pedra sagrada dos indígenas puris, primeiros habitantes da região. Itabira, do tupi, significa pedra que brilha. Então, partir conhecer o entorno dela. Este aqui é o Ecoparque, um dos empreendimentos da Rota do Itabira. Estamos agora no Ecoparque Itabira e a Sandra, que é a anfitriã aqui do empreendimento, está passando um cafezinho, ó, delicioso pra gente. Sandra, enquanto o café fica pronto, tá passando aí, conta pra gente, tem quanto tempo essa iniciativa? Mas claro que a ideia nasceu muito antes, né? A gente comprou o sítio tem 13 anos. Mas, assim, desde uns 5 anos para cá, a gente teve essa ideia de tornar o lugar turístico, porque muita gente quer conhecer esse lugar. Muita gente quer estar perto da Pedra do Itabira e o nosso sítio é o mais próximo. E aí, o que os turistas podem fazer aqui, Sandra? Tomar um café. Tomar um café. Que nós vamos fazer. Um café especial. Tem trilhas. Tem a trilha. E a trilha a pessoa pode fazer de manhã ou à tarde. Eu recomendo de manhã por causa dos animais, aí é mais tranquilo. Todos têm que agendar, porque a nossa propriedade ela é particular, aí não tem estrada pública até o nosso sítio, então a gente teria que trazer todo mundo até o local mesmo, porque ele estaciona lá embaixo na fábrica de doce e sobe na jardineira. Joia. E aí, gente, é só desfrutar de toda essa paisagem maravilhosa, das atividades e desse café. Tem bolinho de chuva e pão de queijo, ó, que saiu agora. O
café da manhã é para grupos de pelo menos 50 pessoas, mas o passeio de jardineira até o parque custa R$ 300 a viagem e comporta até 12 adultos. Agora nós já estamos em outro empreendimento da Rota do Itabira. É o Sítio Alvo, onde crianças e adultos têm a oportunidade de ficarem em total conexão com a natureza. E o Marcos é o proprietário aqui do sítio e o presidente da Associação de Produtores, Proprietários e Turismo do Itabira. É isso mesmo, Marcos? É isso, Camila. Aqui nós temos aqui o Sítio Alvo, né, que a gente recebe as pessoas, né, para passar o dia. E a Rota do Itabira, né, que nós estamos, né, nesse desenvolvimento sustentável aqui da região. Ô Marcos, e me conta, o que os turistas fazem por aqui? Você estava me explicando que está criando aqui um circuito para as crianças, é isso mesmo? Criança que está na cidade aí não sabe o que é plantar, o que é colher uma fruta no pé, que delícia, hein? É. Conta aí, elas vão ter a oportunidade, já têm a oportunidade de fazer isso aqui? Isso, aqui no sítio, além do aluguel que a gente, né, disponibiliza, nós estamos também fazendo uma trilha banho de natureza, onde as crianças, os adultos podem ter um circuito onde vão ver o pomar, a horta, a Ilha das Flores, né, vários animais, inclusive com as placas, com os nomes populares e científicos, para poder realmente integrar e valorizar a questão de preservar a natureza. E se esses empreendimentos estão se reunindo hoje para fortalecer o turismo aqui na região do Itabira, é porque já existiu toda uma trajetória para chegar até aqui. E nós viemos conhecer essa história aqui no Centro Cultural Dandara. Então, a história da comunidade Pedra do Itabira inicia a partir de duas grandes fazendas, Fazenda Santana do Itabira e Fazenda do Chico Francisco Maquiné, que é a Fazenda Maquiné. E por trás dessas grandes fazendas nós contamos histórias de grandes figuras importantes da nossa cidade, como o de Coronel Borges. Mas além deles também, nós temos a história afro-brasileira presente aqui. Então, mesmo que seja uma fazenda escravocrata, nessa região preserva-se a cultura. A Dandara, além de ter nascido e sido criada aqui na região do Itabira, ela é professora, tem um podcast, né, Dandara? Conta um pouquinho pra gente sobre essa sua história, sobre essa trajetória e sobre o Centro Cultural que você criou. Sim, nascida e criada na comunidade, professora, mas a partir da educação me encontrei na cultura também, né? Me tornei agente cultural, escritora e a partir desse processo construí alguns projetos patrocinados pelas leis de incentivo à cultura, como um documentário, História que Meus Avós Contavam, que conta a história de 5 moradores e lendas e causos aqui da comunidade Pedra do Itabira. E também esse daqui, que recebeu patrocínio, né, ajuda em alguns custos, que é o Espaço Cultural Dandara. Nossa biblioteca aqui, em homenagem à minha tia, Lídia Rosa, é um espaço de contação de história. E a boneca Rebeca foi a minha primeira história divulgada. Então foi meu primeiro momento que eu escrevi com o objetivo de divulgar a história. E o Caçadores de Destinos em Cachoeiro de Itapemirim volta já já. Não saiam daí. Estamos apresentando Caçadores de Destinos. Voltamos a apresentar Caçadores de Destinos. Quando eu estou aqui, eu vivo. Estamos de volta com Caçadores de Destinos e aqui em Cachoeiro de Itapemirim são tantas emoções. Afinal, aqui é a terra do rei Roberto Carlos, que viveu na cidade até os 13 anos de idade. E vocês querem saber onde? E as mesmas emoções sentindo. Da estátua até a casa onde ele morou, tem um corredor musical, com notas musicais estampadas pela rua. E a escadaria que vem logo em seguida se chama Laura Moreira Braga, a Lady Laura, mãe do cantor.
Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura. Aqui onde ele viveu entre os anos de 1941 e 1955, hoje funciona a Casa de Cultura Roberto Carlos. Olá! Olá, tudo bem? Tudo Seja jóia. bem-vinda à Casa de Cultura Roberto Carlos. Obrigada. Vamos Você conhecer é a casa? A Janine. Eu sou a Janine, coordenadora da casa hoje. Prazer, Janine. Prazer todo meu. E me conta, a casa fica aberta à visitação em quais dias, em quais horários? A visitação fica aberta de terça a sexta, de 8 às 18 e aos sábados de 9 às 15. E finais de semana e feriados é com agendamento, um pré-agendamento, né? Porque a gente se programa com a equipe para atender o pessoal. Sim. E a visitação é gratuita? Gratuita. Esse é um patrimônio tombado, né, no ano de 1998 e começa a visitação nos anos de 2000 e aí a partir daí é da prefeitura, então a gente não cobra nenhum valor, gratuito. Então, neste quintal, Roberto Carlos brincou quando pequeno? Sim, muito. Diz as histórias que Roberto Carlos passava, né, a infância dele aqui com os amiguinhos dele, brincando de atividades daquela época, né, carrinho de rolimã, bola, apaixonado por bola, e seus familiares, né, ficava muito aqui nesse quintal. Logo aqui, chegamos à cozinha da Lady Laura. Fogão a lenha, as panelas daquela época e o filtro de barro, tudo para representar aquela época. E logo aqui na parede, nós temos a música Meu Pequeno Cachoeiro, uma música linda que fez muito sucesso de Raul Sampaio, cantado por Roberto Carlos. Meu pequeno cachoeiro, vivo só pensando em... Aqui é o quarto dos pais dele, né, naquela época, e ele nasce nesse quarto, de parteira, lógico, né, naquela época não tinha, as condições eram com parteira. Aqui nós temos um painel onde mostra o professor de violão dele, né, o primeiro professor, o Zé Nogueira, mais Zé Nogueira, a formatura dele no conservatório de música, né, em 54, e as duas professoras de piano, né, Maria Helena e Elaine Manhães. E esse aqui é um piano que o conservatório doou para nós, para representar o piano que Roberto Carlos usava naquela época. Aqui nós temos as primeiras fãs do rei, as irmãs Volpato, Dona Gercy e Maria Leonor. Elas andavam mais de 2 horas de estrada de chão pela linha do trem para ver o Roberto Carlos cantar na Rádio Cachoeiro, desde pequenininho. E elas eram muito fãs deles e elas nunca conseguiram casar, porque esse amor platônico delas pelo rei não deixaram que os namorados aceitassem isso naquela época. Aqui nós temos a Ângela Borelli, que é a escultora que fez tanta estátua que está aqui no quarto ao lado, que eu vou mostrar, quanto aquela da entrada da Rua do Rei. E ali, logo ao lado, nós temos a rádio, né? A rádio ZYL9, onde tudo começou. Ali, o transmissor, a rádio aqui e o transmissor ali. Ai, que saudade dessas terras, entre as serras. Aqui estamos entrando no quarto da irmã Norma. Aqui é a história do rei, né? Desde novinho. O Roberto Carlos nasceu 19 de abril de 41, 5 horas da manhã, 2,250, 42 centímetros. A família, a mãe e o pai, vêm de Minas Gerais para Cachoeiro do Mirim e começa a história deles aqui. Aqui são várias fases do Roberto, né? Desde bebê, 4 anos, 7 anos e 9 anos. A estátua que eu falei, a escultura, né? Da Ângela Borelli, que fez, essa é toda em bronze. Logo aqui nós temos a história, Roberto Carlos matando a saudade por telefone, a família reunida, né, pai, mãe, um irmão dele e alguns familiares que nós não sabemos quem é, mas fazia parte naquela época, estava aqui na sala. Ele e a mãe dele, ele na adolescência estilo Elvis e a irmã Norma, irmã protetora. Logo aqui nós temos a certidão de nascimento para comprovar que Roberto Carlos nasce realmente em Cachoeiro. Aqui a gente está no quarto onde os irmãos ficavam, os 3 meninos. E aqui a gente conta um pouquinho da história dele na música, onde tudo começou. Apesar do Chacrinha não estar aqui, mas ele também esteve no Chacrinha, no Silvio Santos e alguns outros lugares de televisão daquela época, né? Onde ele começou primeiro cantando em alguns barzinhos, né? E depois ele começou a se apresentar na TV. E ele conheceu o Erasmo Carlos, fez uma amizade com ele e depois montou o Jovem Guarda. Aqui
chegamos à varanda da casa. Aqui nesse cantinho você pode mostrar onde Lady Laura colocava o Roberto Carlos sentado no banquinho, estudando, tocando, cantando, ensaiando as suas músicas desde muito novinho. Chegamos na sala da casa do rei. E aqui quando o turista chega, o que eu faço? Coloco uma música, ligo esse vinil, coloco uma música para tocar. Do Roberto Carlos. E aí o turista, o que ele faz? Às vezes dança com a sua esposa, com o seu namorado, e tem toda uma história, tem um sentimento, eles ficam emocionados, curtindo a música. Olha que bacana. Finalizando, vamos assinar o livro, que é muito importante pra gente. Você a sua assinatura aqui, porque aqui registra quantas mil pessoas passaram nessa casa. E eu vou assinar com o maior prazer, porque essa visita, gente, é imperdível. Que legal. Vale a pena. Aqui, só colocar seu nome, a data e de onde você é. E aqui nós temos a linha do tempo do rei. E um detalhe, desde 2000, quando a visitação começou, 200.083 pessoas passaram por aqui. E tem mais cachoeirenses ilustres que deixaram marcas e memórias aqui na cidade. O cronista Rubem Braga e o poeta Nilton Braga, nascidos em Cachoeiro de Itapemirim, moraram aqui nessa casa, construída em 1910 e que hoje funciona como um centro cultural. A casa possui um vasto acervo com móveis originais, documentos, fotografias e a biblioteca pessoal do Rubem Braga, doada pelo filho dele, Roberto Braga. O Mário é o coordenador aqui do Centro Cultural. Mário, por que se chama Casa Museu? Nós chamamos, essa nomenclatura, ela é recebida por casa-museu porque ela faz referência à época em que a família residia na casa. As características, não só a característica arquitetônica, mas também os utensílios. Como podemos ver que a mobília da casa é completamente original da época. Aquela primeira foto que você está vendo lá foi a foto de inauguração da casa, foi quando a família veio para casa em 1913. Então pode ver que está todo mundo ali na janela, os filhos arrumados no portão embaixo, então tem essa fotografia. A segunda, que é ao meio, o centro, a gente vê o seu Francisco, que foi pai de Rubem e pai de Nilton, né? Aqui, atrás de mim, tem uma foto também que é muito emblemática, né? Nós temos aqui Carmozina dirigindo um automóvel. Carmozina foi a primeira mulher a dirigir um automóvel em Cachoeiro de Itapemirim. Nós estamos no quarto do casal. Ali a gente vê a árvore, né? Conhecemos toda a família Braga. Uma curiosidade sobre o quarto do casal, que o quarto, ele como se ele ficasse no centro, no miolo mesmo, no coração da casa, para que a matriarca da família pudesse ter um controle 360 dessas crianças que aqui ficavam. Deixou pra gente mais de 15 mil crônicas publicadas. E aqui nós temos a biblioteca particular dele, né? Alguns títulos, outros títulos com dedicatórias. Aqui nós temos uma dedicatória de Raquel de Queiroz, Fernando Pessoa. Deste lado, temos algumas comendas, algumas homenagens e também a máquina de escrever original. Mário, conta a história por que Cachoeiro é chamado de capital secreta do mundo. Tem a ver com Rubem Braga. Tem muito a ver com Rubem Braga, muito. Até porque Rubem sempre falou de Cachoeiro de Itapemirim nas suas crônicas, né? É uma memória muito forte que ele tinha e um prazer muito grande que ele tinha de falar de Cachoeiro. E aí essa história é bem curiosa, porque estava ele e Vinícius de Moraes em um café em Paris e Rubem insistindo em falar de Cachoeiro. E Vinícius, para dar uma quebrada e uma zoada com ele, falou: lá vem Rubem Braga com essa capital secreta do mundo de novo. E Rubem, claro, muito esperto, falou assim: eu vou vender isso. E vendeu e deu certo. Hoje é o nosso título, né? O
Museu Casa dos Braga funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 5 da tarde. A visitação é gratuita. Depois de nos alimentarmos com tanta cultura, chegou a hora de dar aquela paradinha no roteiro, ou na verdade não é uma paradinha no roteiro, é aquela parte gostosa do nosso roteiro. Bora almoçar? Quando tem muita variedade assim, o que a gente faz? Pega um pouquinho de cada coisa. Pode isso, gente? O Caçadores de Destinos volta já já. Não saiam daí. Estamos apresentando Caçadores de Destinos. Voltamos a apresentar Caçadores de Destinos. Caçadores de Destinos está de volta e, como eu falei lá no início do programa, a Princesinha do Sul reúne histórias, memórias e desenvolvimento. Não dá para falar de Cachoeiro sem citar a vocação econômica da cidade, que é conhecida como a capital do mármore e do granito. Cachoeiro é o maior polo do setor de rochas ornamentais no Espírito Santo. E nós viemos até uma das empresas pioneiras e mais tradicionais do setor aqui no município para falar um pouco sobre isso. Afinal, esse mercado também aquece o turismo de negócios. A edição 2025 da Cachoeiro Stone Fair, realizada em agosto, atraiu 15 mil pessoas de 28 países. A Adriana é gerente comercial aqui na empresa e vai falar um pouquinho pra gente sobre esse panorama do setor no município. Adriana, qual a representatividade de Cachoeiro no cenário nacional quando o assunto é rochas ornamentais? Rochas ornamentais, aqui em Cachoeiro de Itapemirim, impulsiona a economia de todo o município. Temos várias empresas aqui com sede em Cachoeiro de Itapemirim com beneficiamento de rochas naturais. Tem até uma feira muito importante aqui na cidade, né? Sim, nós temos a Cachoeiro Stone Fair, que movimenta muito a economia no período da feira, pois nós recebemos vários empresários, arquitetos, designers, construtoras que vêm em busca da rocha natural. Quando a gente deve usar granito, quando e onde, ou deve usar mármore? Olha, a indicação da utilização, são as mais diversas possíveis. Porém, o mármore ele é um material um pouco mais macio, então ele não deve ser utilizado em locais de grande fluxo. Já o granito, já o quartzito são materiais mais duros. Então vamos lá, gente, imagina um desses aqui, ó. Esse aqui é o quê? Mármore ou granito? É um granito. Esse aqui é mármore ou granito? É um mármore. Um quartzito de pedreira própria, que é esse verde, é o nosso quartzito Gaia. Tô apaixonada. Nosso roteiro está quase terminando e nós vamos finalizar esse dia sensacional com uma das paisagens mais bonitas aqui da cidade. Bora? Começamos o nosso roteiro de hoje no Pico do Itabira, uma das 7 maravilhas de Cachoeiro de Itapemirim. E estamos terminando o nosso roteiro aqui no Mirante Alto Formoso, mais uma das maravilhas do município. Na votação das 7 maravilhas do município, o Mirante Alto Formoso foi o 7º atrativo mais votado. Por aqui tem uma cafeteria e cervejaria com deck e uma rampa de voo livre, onde além das decolagens, as pessoas param para apreciar o pôr do sol. Olhem como isto aqui estava mais cedo. E o legal é que aqui vem visitantes de várias cidades e os moradores também aproveitam os atrativos. O Marcelo e a Aline estão aqui desde cedo. Curtiram o pôr do sol? Sim, curtimos o pôr do sol e foi uma experiência maravilhosa. Apesar de ser da região e eu trabalhar aqui por perto, passar todo dia,
para ir para o trabalho. Eu hoje parei aqui com a minha esposa e assim, vivi uma experiência incrível. O atendimento muito bacana e o pôr do sol foi incrível. Assim, uma experiência muito legal, apesar de ser da região, eu sempre me encanto com esse local. E é muito bom, né? Parar para aproveitar com calma, com tranquilidade. Sim, é muito lindo mesmo, muito prazeroso. Vale a pena muito vir. E fica mais legal ainda quando tem aventura. O Samuel é o proprietário aqui do café e um aventureiro, não é isso, Samuel? Você voa. Eu, na verdade, estou no voo livre já tem algum tempo, né? 31 anos já se passaram desde que ajudamos na implantação do parapente no sul do estado do Espírito Santo. E tenho o privilégio de trabalhar aqui nesse lugar maravilhoso há 20 anos, aqui na Rampa do Mirante. E quem nunca teve a experiência de voar de parapente pode vir até a rampa e consegue contratar um voo de instrução, por exemplo, um voo duplo? Esse é um dos principais serviços que a Rampa do Mirante oferece, o voo duplo de instrução. E ele é exatamente para quem nunca voou, nunca teve contato com o equipamento, com o voo. É só chegar aqui, conversa com um dos nossos especialistas e vai fazer um voo muito legal. E o Caçadores de Destinos de hoje fica por aqui. E eu preparei mais dicas de turismo aqui na cidade que vocês podem conferir nas edições impressa e digital do Jornal A Tribuna desse domingo e no site Tribuna Online. E também tem turismo em Cachoeiro de Itapemirim ao longo desta semana nas rádios Tribuna FM, Vitória e Cachoeiro e na Rádio Legal FM. E é isso, não deixem de seguir as nossas redes sociais. O meu perfil no Instagram é Camila Rangel com a letra K e tem também os perfis TV Tribuna Jornalismo e Tribuna Online. E a gente se encontra no próximo destino. Até lá! Caçadores de Destinos. Patrocínio. Hotel Fazenda China Park. Lugar de gente feliz. Sebrae. Se tem transformação, tem Sebrae. Se tem Sebrae, tem propósito. E Bandes. Liderando a transformação sustentável do Espírito Santo.